Alô? Pode começar, Otávio? Vamos lá, senhores. Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Deixa eu só confirmar aqui até onde eu tenho de ir com vocês. Cadê? Rondon. Vargas. Criação do estado de Rondônia. Vamos lá. Bora pro slide agora? Bora. Posso pro slide? Me dê um tempo também que haja abraço, né, meu? Vamos lá. Cadê o cajado? Pois é, eu chamo de cajado. O carro chama de quê? O carro... o cajado de cobre, ele se foi. Deixa eu ver aqui. Não, tá bom, fica tranquila. Fica à vontade. Só aproveite agora estes momentos finais. Já entraremos aqui a partir das 21 horas. Estamos na iminência. Tá dando para enxergar daí? Vocês querem que apague mais a luz? Quem tiver perto do interruptor, com gentileza, para poder apagar, para facilitar aí a visualização de vocês. Tá ótimo, meu querido. Melhorou para todos? Hã? Pode apagar mais, por favor, quem estiver aí perto. Apaga geral, ó. Pode descer o corte de Energisa. Pois é, cara, eu tinha feito uma... Vamos lá. Quem foi o criador do território federal do Guaporé? Esse gaúcho aqui, Getúlio Vargas, durante a vigência do Estado Novo. Tá? E ele criou no dia 13 de setembro de 43. O primeiro governador do território federal do Guaporé, quem foi? Aloysio Ferreira. E o objetivo, tá, para a criação desse território federal do Guaporé era justamente de povoar as regiões mais distantes do Brasil. Esse povoamento das regiões mais distantes do Brasil, na prova vai aparecer como marcha para o oeste. Então, Vargas, sabendo que territórios vazios, abandonados, com baixa densidade demográfica, seriam um risco para a soberania. Então, no Estado Novo vai vigorar a marcha para o oeste. Tá? Quando a gente sai desse contexto do Estado Novo, indústria siderúrgica, petróleo, Vale do Rio Doce e companhia, a gente vai aqui, inclusive, para os anos 50. E no ano de 56 foi criado o Território Federal cujo criador foi o presidente Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, o homem da BR-029, a rodovia que ligava o quê? O estado do Acre ao Distrito Federal. Juscelino Kubitschek, que vai nomear o coronel José Ribamar para ser o primeiro governador do território federal de Rondônia, ele vai criar esse território no contexto do quê? Anote aí, da BR-029. Da BR-029, que ligava o quê? O Acre até Brasília. Tá bom? Que ligava o Acre até Brasília. Juscelino Kubitschek, que vai sancionar a lei, cuja a iniciativa partiu de qual deputado? Do deputado Joaquim Vicente Rondon, que não tinha nada a ver com Rondon. Então, contexto econômico, de infraestrutura, de modal rodoviário, foi a BR-029, também conhecida como Caminho das Onças, na prova de vocês. Quando a gente tem aqui, falando da criação do território federal do Guaporé, olha aqui o tanto que o Vargas desmembrou. Olha o tanto do que era de Mato Grosso e aquilo que era do Amazonas. Isso daqui atualmente seria o quê? Atualmente é o estado de Rondônia. Só que olha aqui algumas complicações que a prova gosta de trazer para a gente para poder nos pegar. Quando a gente fala em território federal de Rondônia, presidente Juscelino Kubitschek, a gente pode aparecer com essa brincadeira aqui da BR-029 e da BR-364. Quem é o criador da BR-029, que a prova gosta de associar a BR-364, mas só vai ser a antiga 029 aqui em Rondônia, vai ser o quê? A atual 364. Então, quem é a atual BR-364? É a antiga BR-029. Todavia, quem vai criar de fato a BR-364, que vai nos aproximar de São Paulo, que vai nos aproximar do Sudeste brasileiro, da região Centro-Sul, vai ser a ditadura militar. Com um único objetivo. Qual é o objetivo da BR-364? A criação dela ou a mudança de eixo? Anote aí. Reduzir as tensões no Centro-Sul do Brasil.
reduzir as tensões no centro-sul do Brasil. Então, o que acontece? Olhe para mim agora. A BR-029 ligava a Brasília. Por que a ditadura, de repente, manda ligar para São Paulo? Para se aproximar do Paraná. Então, se a prova vier fazendo referência à mecanização da agricultura, à modernização do campo no sul do Brasil, que consequentemente gerou muito desemprego, você vai lembrar de quem? Da ditadura. Então, a ditadura vai mudar a BR-029 para 364, vai mudar o eixo da BR para que essa massa de desempregados, essa massa de camponeses viesse para onde? Para o território federal de Rondônia. Mas sempre que aparecer 364 na prova, você vai lembrar sempre de quem? Do Juscelino Kubitschek. Porque em Rondônia, a referência da BR-364 é sempre o Juscelino. Mas nós sabemos que o percurso todo, que dá de mais de 3.000 quilômetros, foi alterado, foi feita uma nova BR, e quem fez essa nova BR foi a ditadura militar. Se não aparecer com o objetivo de trazer uma mitigação dos conflitos sociais ou das tensões sociais do sul ou centro-sul do Brasil, vai falar que isso daqui serviu como projeto de colonização rondoniense. Então, qual é a rodovia dos projetos colonizatórios? É a 364. Ela serviu para os projetos do INCRA, mas não foi criada para os projetos do INCRA. A 364 ela foi criada para atender ao ciclo da cassiterita. E a cassiterita em Rondônia, deixa eu ver se tem imagem da cassiterita aqui em Rondônia. Olha só. Os projetos de colonização do território federal de Rondônia. Os projetos de colonização do território federal de Rondônia. Aí vem um detalhe. Olha só, baseado na análise. Sei nem o que é isso daqui. Não temos dúvidas em afirmar que Rondônia é o maior produtor de quê? A gente fica oscilando com o estado do Amazonas. Isso daqui é o quê? Minério do estanho. O minério do estanho, o que é? É o material utilizado da liga do aço pesado. Então, motor, qualquer coisa, até mesmo essa carteira aí para poder pegar a liga da indústria para a produção do aço é um minério de estanho que vem através da cassiterita. E a cassiterita ela foi descoberta em Rondônia. Agora eu vou falar mais do que escrever. Anote aí. A cassiterita foi descoberta em Rondônia no final dos anos 50. Na região do que hoje é mais ou menos Machadinho do Oeste. 50. Ela foi descoberta em Rondônia no final dos anos 50. Já era território federal de Rondônia. Depois dessa descoberta da cassiterita, você vai anotar duas datas. Não sei se vai dar para aparecer, mas deixa eu ligar aqui rapidinho, só para você não perder o foco. Calma aí. Tá? Apareceu o ciclo da cassiterita na prova para você, ou o ciclo do minério de estanho. São dois ciclos. A primeira fase, ou o primeiro ciclo, foi de 1960 até 1970. E a segunda fase do minério de estanho em Rondônia, ou a segunda fase do ciclo da cassiterita, ela perdura de 70 até os dias atuais. Qual é a diferença disso daqui na prova? A diferença é que nessa primeira fase, a lavra ou a extração, ou aquilo que a prova chama de jazimento da cassiterita, ela era feita de forma manual. Era na figura do requeiro, que trabalhava no reco, tirando o quê? O minério de estanho. E onde tem garimpeiro tem o quê? Tem tudo que não presta. Desculpa o palavrão, tá? É dinheiro, é morte, é gente com dente de ouro, é gente morrendo só terra. É verdade. É cozinheira que diz que não é cozinheira, mas não é cozinheira. Hoje tem uma linguagem própria, né? Então a ditadura, sabendo de tudo isso, sabendo de doença, matança, prostituição, cabaré funcionando 24 horas, gente bêbado dando tiro no meio da rua, a ditadura vai proibir de maneira muito firme o garimpo na região do Bom Futuro. Garimpo do Bom Futuro, que é o maior garimpo a céu aberto do mundo. É o maior garimpo. E fica onde? No atual município de Ariquemes. Quem é que vai proibir a lavra manual? Vai ser a ditadura militar. Eu ainda vou colocar o nome desse cara aqui. A proibição da lavra manual da cassiterita em Rondônia veio com o governo do general Emílio Garrastazu Médici, que era esse gaúcho aqui que era brabo também. Foi chefe do SNI, comandou a Academia Militar das Agulhas Negras, reprimiu com muita veemência a oposição durante o regime dele. Da lavra manual. Hoje fica em Ariquemes. Naquele tempo era Porto Velho. Tá? Mas hoje não é na cidade de Ariquemes, não. É no município de Ariquemes. Tá? Então a ditadura militar vai proibir, porque a bagunça, a violência é muito grande. A desordem urbana causada pelo garimpo é um terror. Onde tem garimpeiro tem o quê? Tem daí para pior. É verdade.
Porto Velho, nos anos 80, ficou conhecido, inclusive, como uma das capitais da exploração sexual infantil. Teve garimpeiro fuzilado em pleno horário de funcionamento do hospital de base, porque o inimigo descobriu que ele estava ali se curando dos tiros que pegou. O cara foi lá, já que ele está vivo, então vai tomar tiro agora de fuzil. Lembra até o nome do cara, que eu peguei a matéria da época. Barbudo é fuzilado por inimigo em pleno funcionamento do hospital de base. Cara, ou seja, o senhor é médico, tá tentando salvar o cara da licença, que esse cara aqui é meu. Já era. Só deu barbudo que no jornal Estadão da época, todo picotado de tiro. Isso é o garimpo. Isso é o garimpo. É por isso que eu digo, ainda bem que eu virei professor, porque se eu tivesse que ser garimpeiro com o nome de Patrick, não ia levar muita seriedade lá dentro. Você casaria com um garimpeiro com o nome de Patrick? Nunca. Tinha que ser Tonhão. Né? Quantas cadeias o senhor tem enquanto garimpeiro, né? Tem que ter. Quantas tatuagens? É, meu amigo. O negócio era brincadeira. Eu vou contar uma história. Meu pai defendeu um garimpeiro nos anos 80. Ele defendeu um garimpeiro que matou outro. O cara tava tão doido que ele não sabia nem que tinha matado. Acordou onde? Numa delegacia. Quando chegou lá, ele falou: o que eu fiz? Porra, o senhor cometeu um homicídio. Banal. Acordou bêbado. Meu Deus, matei um cara. É o garimpo. Isso é o garimpo. Então vai aparecer para você essa complicação. A segunda fase, eles vão chamar aqui, ó, de 70 até hoje, de lavra mecanizada, da cassiterita. Aí você vai anotar o nome de algumas empresas. Se duvidar, muitos pais de vocês aqui, avós, chegaram a trabalhar numa delas. Anote aí. A mineração Oriente Novo. Coloque a segunda aí. Oriente Novo. Coloque outra. A mineração Jacundá. Coloque aí também Paranapanema. Ou seja, a ditadura proibiu a atividade dos requeiros, que eram os garimpeiros da cassiterita, e instituiu o quê? As empresas mineradoras para atuar na extração, mas não é extração somente, é jazimento da cassiterita. Aqui se extrai cassiterita. Vai virar estanho depois do quê? Da usinagem. Cuidado com isso. Que eu vejo o professor por aí falar que aqui estão tirando estanho. Ninguém tira estanho na... A cassiterita é um mineral. Colocam inclusive. A terra não dá, a mina não é de estanho. A mina é de cassiterita. Cuidado com isso. Tá? Que o pessoal confunde muito. Olha só, vale acentuar que quase 90% da cassiterita de Rondônia é exportada para as regiões sul e... Agora, por qual motivo? Exato, cadê o colega? Lá é mais especial do que aqui por conta do quê? Da indústria siderúrgica. Tem que ter o que? A cassiterita, tem que ter o minério de estanho para poder produzir a liga do aço pesado. A do material leve é o nióbio, que produz os perfurantes, que produz as lâminas. Aqui é do aço pesado. Compreendemos aí? Beleza. Agora vem um detalhe. A prova gosta muito de fazer menção, tá, da BR-364 relacionando com a ditadura. A BR-364 foi construída, foi pensada para atender o ciclo da cassiterita, mas que vai atender também o ciclo da agropecuária, que são os projetos que foram idealizados pelos militares para poder afastar toda e qualquer massa de trabalhador desempregado do sul do Brasil. Resumindo, que nem o Matias dizia, a ditadura não queria ver pobre perturbando no Rio de Janeiro nem em São Paulo. Pobre vá para onde? Que vá para Rondônia. Eu fiz até uma rodovia para vocês, vocês estão perdendo o quê? A chance de morrer lá na Amazônia. Então, quando é que vai começar isso daqui? O território federal de Rondônia, quando a gente tem a Revolução de 64, golpe de 64, fale como quiser, no dia 31 de março, tá, é deflagrado o movimento, e na segunda quinzena, tá, nos primeiros, né, na primeira parte do mês de abril de 64, a gente vai ter a vacância da presidência, vai assumir o presidente Ranieri Mazzilli, e a partir do dia 15, lá pelo dia 17, vai assumir o Marechal Castelo Branco. E o Castelo Branco ele vai designar para Rondônia o interventor da ditadura. Então, olha o cuidado. Tem um território federal do Guaporé, tem um território federal de Rondônia e tem um território federal de Rondônia na ditadura militar. Quando é que começa o território federal de Rondônia durante a ditadura? De 64. E em 64, a ditadura vai mandar um interventor, que você vai anotar o nome dele, que era um cara mau, polêmico, brabo, meu amigo. E aí, eu vou contar isso daí. Vocês querem a história pesada dele? Já cheguei a comentar. A ditadura militar vai mandar para Rondônia um interventor. A figura do interventor era para quê? Para onde tivesse oposição ao regime militar, que ele limpasse a barra. Ele veio, acho que ele era carioca, mas estava sediado ali no Amazonas, e o nome desse homem era Capitão Anacreonte Curi Gomes. É o interventor da ditadura militar em Rondônia.
Anacreonte Cury Gomes. Era capitão. Na verdade, tem um O aqui, tá? Ok, para simplificar. Capitão Anacreonte Cury Gomes, que era homem da inteligência. Era homem da área de inteligência, veio para cá para poder limpar a barra. Chegou aqui, prendeu muita gente, prendeu juiz, prendeu político, prendeu gente que não tinha nada a ver com a história, mas ele prendeu só para mostrar que ele era da ditadura. Vai dar tiro no jornal Alto Madeira e vai ter um rapaz que vai se apaixonar por ele e vai fazer serenata aqui perto do Palácio do Governo. É verdade. É verdade, a história dele não era brincadeira. Ele realizou muita festinha privê com os garotões de Porto Velho. Tanto que o jornal, para poder sacanear o Anacreonte, na época disse o seguinte: o interventor valente da ditadura é gay. Não, hoje é uma coisa, naquele tempo, meu Deus, né? E o exército não aceitava. Havia o crime de pederastia. O exército prendia por atos de pederastia. Tanto que Anacreonte, ele vai ser flagranteado pelo exército, vai ser expulso e ele vai morrer numa briga conjugal com corte de gargalo de garrafa, um pedaço de vidro de garrafa no pescoço por ciúmes de um namorado. É Anacreonte. O homem deu tiro, matou, aconteceu, para morrer com gargalo de garrafa do namorado. Que situação, né? Meu amigo. Isso aí já nos anos 70. E a ditadura nem falou muito dele, porque o primeiro governador, anote também, o nome do primeiro governador da ditadura em Rondônia, que foi nomeado pelo presidente Castelo Branco. Depois que o Anacreonte fez esse estrago todo, fez muito... Não, mulher, já tá pensando, pensa. Ah, sim. O Jorge Teixeira vai ser nomeado aqui, ó, o Figueiredo. Era cunhado dele, inclusive, tá? A gente ainda tá aqui com o Castelo Branco. Ele que vai mandar desativar a Madeira Mamoré, inclusive. O Marechal Castelo Branco vai trazer para Rondônia, mandar para Rondônia o primeiro governador da ditadura. Deixa eu ver se eu tenho foto dele aqui. O primeiro governador da ditadura militar em Rondônia, depois de Anacreonte Cury Gomes, foi o coronel José Manuel Lutz da Cunha e Menezes. José Manuel Lutz da Cunha e Menezes. Também não era brincadeira. Veio para cá para quê? Para poder sedimentar o governo militar. José Manuel Lutz da Cunha e Menezes, que era muito disciplinador, ficou conhecido como ser um homem muito ríspido, e que, segundo as histórias contam, ele mandou prender um soldado só porque não reprimiu a entrada dele durante uma ordem. Vocês já ouviram falar dessa história? Posso contar? Vamos fazer um momento lúdico. Tá? segundo o que se contava aí, o que se conta, diz que o coronel José Manuel Lutz Cunha e Menezes, ele aqui onde hoje é a brigada, 17ª Brigada, ele tinha ordenado para um coitado num soldado, falando o seguinte: depois das 10, não passa ninguém por essa porta. Deu 22 horas, ele próprio saiu. Não se sabe se foi para pegar um ar, para fumar ou para sacanear o cara. Saiu. Quando ele retornou, ele perguntou pro soldado: por que você não me reprimiu? Eu não dei ordem para você que depois das 10 ninguém passava? O soldado esperto: mas o senhor governador não é ninguém. Além de o senhor ser coronel, o senhor é governador do estado. E ele disse: dito pelo não dito, você vai pegar 30 dias de cadeia. Prendeu o garoto. Só para sacanear. Ele tinha muito disso aí de querer mostrar o quê? Disciplina. Demais. O pessoal dessa época aqui, o pessoal acha que hoje o exército é Caxias, meu amigo. Hoje, para ver como é que o exército mudou. Prendia, meu amigo, o cara que tivesse atos de pederastia. Hoje o quê? Aceita. Tá cheio na instituição militar. Eu conheço mesmo 2 que estudaram comigo, que são o quê? Casados e estão no exército. Até anos atrás, meu amigo, um acidente acidental, o cara pegou um tiro dentro do banheiro. Poderia acontecer isso. Tá? Mudou muita coisa no Brasil. Então, quem foi o primeiro governador da ditadura? José Manuel Lutz da Cunha e Menezes. Para quem não sabe, esse daqui é o Costa e Silva. Castelo Branco, esse cearense aqui que vai governar de 64 a 67. Esse daqui que é o Costa e Silva, gaúcho, brabo também, ele que vai baixar o AI-5. Vai governar de 67 a 69, até a morte dele. Esse outro gaúcho, Garrasto Azul Médici, que vai proibir a lavra da cassiterita manual em Rondônia, de 74 a 79. Não, desculpa, de 69 a 74. Esse velhinho aqui, outro gaúcho, de 74 a 79. E o último da ditadura, que vai criar o estado de Rondônia, por elevação, presidente João Batista Figueiredo. Então tá aí. Agora, o que acontece nesse ínterim? Nesse ínterim, deixa eu colocar para vocês aqui. Nesse ínterim, a ditadura vai criar projetos de colonização. Já que essas pessoas estão vindo para onde? Para Rondônia, para o território federal de Rondônia, eles vão começar a pensar na criação do estado. Aí vai aparecer o quê? A criação do quê? Do INCRA. Anote aí também, criação do INCRA. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Isso aqui aparece em prova? Desaba, meu amigo, despenca. É o INCRA. O INCRA que vai criar aqui, por exemplo, vários projetos. Dentre eles,
O PIC Ouro Preto. Esse PIC Ouro Preto, que deu origem ao município de Ouro Preto, foi o primeiro programa ou projeto integrado de colonização da ditadura em Rondônia. Então, mais tarde, quando você estiver indo para casa, passeando em Porto Velho, estiver chegando no portão, vai encostar um motociclista. Aí tu fala, é agora, meu amigo. Aí ele vai falar, por obséquio, senhora, por obséquio, senhor. Olha que educação. Qual, meu querido? O PIC. INCRA. Instituto Nacional de Colonização e Reforma. Beleza. Quem é que vai criar o INCRA para poder organizar os projetos aqui em Rondônia de assentamento? Não, foi o governo do Emílio Médici. Em que ano? No ano de 1900 e... Sabiam disso? Tem que estar na cabeça de vocês. A gente sabe muito pouco da nossa história e da nossa geografia. Já repararam isso? Também tem um... Tá perdoado, Antônia. Então, ó, qual foi o primeiro projeto? Programa Integrado de Colonização ou Projeto Integrado de Colonização, feito pelo INCRA em Rondônia. PIC. Beleza. Segundo aqui, esse daqui quando cai, meu amigo, ele pega a gente. Que foi o PIC Sidney Girão. Sidney Girão é de 71. Ele deu origem ao município de Nova Mamoré. Nova Mamoré que já foi o quê? Já foi Vila Ferroviária. E ela nasce como Vila Ferroviária chamada de Vila Murtinho. Depois vira o quê? Do projeto Sidney Girão, e através do projeto Sidney Girão, vira município de Nova Mamoré, que está perto de Guajará-Mirim, que é no município de Nova Mamoré que vai ter, inclusive, a confluência do Rio Beni com o Rio Grande de la Plata, ou Rio Mamoré, que vai nascer o Rio Madeira. Esse boliviano doido que parece que vai alagar de novo esse ano aí. Exu. Hã? Já tá com 17, né? Vocês querem ir no cemitério com o rio naquela altura mesmo? Então vamos lá. Nadar ali, meu amigo, cara, com tanto sedimento, haja abraço, meu. É candiru, é sucuri. É o candiru, é o vampiro da Amazônia. Deram até um nome romântico pra ele. Quem é o vampiro da Amazônia? Não é nem o morcego, é o candiru. Olha que coisa terrível. Olha só. Para você pegar aqui o mapinha, você tem aqui as regiões administrativas e você tem as regiões geoeconômicas. É outra forma de compreender o Brasil. Nessa região geoeconômica aqui, você vai ter o Centro-Sul, que é a região geoeconômica mais rica do... Onde é que a gente teve a Revolução Verde? A transformação do campo, principalmente no Sul, e em especial no estado do Paraná. Desempregados, não é mais fácil ir para São Paulo para quem está no Paraná? Qual é a unidade federativa mais rica do Brasil? Tu acha que o governo, eu acho que na época era o Paulo Egídio Martins, ia querer uma leva de camponeses desempregados perturbando São Paulo? Como é que eles faziam com os indesejáveis? Menino de rua na época, botava no ônibus, no camburão e suma. Em algum lugar do Brasil eles deixavam. Era assim. Era desse jeito. Quer ver pesquisem sobre a Operação Tamanducaia. Foi uma operação da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para poder dar fim em moradores de rua. Meu amigo. Eu vejo gente falando que era ditadura de novo. Eu falei, vagabundo, do jeito que tu é sem trabalho, ia pegar muita peia de polícia, meu amigo. Porque 21 horas havia a DVC. Já ouviram falar da DVC? Era a Delegacia de Vigilância e Captura, que saía 21 horas nas abordagens para ver o indivíduo se era vadio. Hã? Não, para ver se era vadio. Tem carteira de estudante? Carteira de estudante é coisa da ditadura, tá? Beleza. Se não for menor, tá na rua. O senhor tem carteira de trabalho, trabalha? Trabalhador, beleza, tá na rua. Foi abordado. O que tá fazendo na rua? Tem ocupação? Não tem nada. Bora pro camburão. E assim, meu amigo, levava um monte pra delegacia. Aí fazia o quê? O registro do cara, e o cara se comprometia em busca de emprego. Vocês querem uma história sobre isso? Querem mesmo? Eu não vou falar o nome do santo. Eu estudei com um senhor que ele disse que em 82, ele morava aí, acho que foi o quê? Era em São Paulo, tava aí, é paulista. Ele disse que na saída da escola ele tinha uma paquera. E ele era meio metido a hippie, gostava ali de fumar um negócio estranho. Aí ele disse que ele no maior love pra menina, tocando violão. Que coisa bucólica, né? Fumando maconha, tocando violão no meio da escuridão. Pois é, né? Ele tinha 19 anos. Ele disse que de repente ele só vê uma bituca de cigarro vindo em direção a ele. Aí, naquele tempo os policiais tinham a polícia civil, né? Cigarro no canto da boca, aquele colete, veraneio, tinha toda uma estética, né, da época. Quando ele olhou, ele falou, amor, eu acho que é a polícia. Quando ele viu, era o carro da DVC. Daí ele, o que vocês estão fazendo aí? Já pegaram a menina pelo cabelo, meteram o chute nela?
Tá dando com maconheiro, vagabundo, não sei mais o quê. E aí, cadê a droga? Ele disse que tinha feito um cigarro de maconha do tamanho de uma escova de dente, velho. Rapaz, ele disse que não deu tempo nem de destruir. O policial botou a arma na cara dele. Ele falou, não tem ninguém vendo aqui, ou tu vai engolir isso quente, ou a tua cabeça vai explodir agora. Ele falou, não seja por isso. Foi pra delegacia, a menina levou outros tapas, vai procurar tua casa, sua vagabunda, andando com marginal aqui. Tem pai e mãe não? E ele foi pra dentro da onde? Da Veraneio. Ele disse que foi capturado mais ou menos umas 22 horas, até 1h da manhã, meu amigo. A Veraneio tava cheio de desocupado dentro do carro. E ele falou, cheguei na delegacia, o que aconteceu? Tira a roupa. Ele falou, por que eu vou ficar preso sem roupa? Ele falou, isso aí não é problema, você vai apanhar de mangueira, meu amigo. Levou uma surra de mangueira no outro dia cedo. Ele foi o quê? Fichado como vadio, que tinha um crime de vadiagem, e ele teve de se comprometer em arranjar um emprego e estudar de verdade. E o policial ainda falou, se eu te pegar aqui de novo, na próxima vai ser choque. Aí ele falou que desde esse dia ele se converteu. O pai dele, tu acha que o pai dele, Gerald, você aprontou? Eu de novo chegou em casa, vagabundo, você sem vergonha, essa família. Hoje um negócio desse, meu irmão, o cara pode ser o maníaco do parque, a mãe ainda passa a mão na cabeça, não é verdade? Ele falou, meu amigo, meu pai deu uma peta também, só não foi pior do que da polícia, que a polícia bate dolorido, ele disse, ó. Ele falou, meu irmão foi a noite toda apanhando, mas ele disse, até hoje ele é crente. Rapaz, ele disse que quando ele vê uma velha meio, meu amigo, ele vê algum velho com um cigarro no canto da boca armado, ele falou, eu já tenho até medo que eu sei que você era policial da época. Então, o que o governo militar fez? Vai fazer uma BR bonita para onde? Como é que eles faziam na época? Olha as propagandas ufanistas. Deixa eu ver se tem aqui. Propaganda ufanista da época. Tá? Olha, ó, a ideia. Ideia sempre de segurança nacional. A ditadura vai querer trazer muita gente para a Amazônia, não só para empurrar pobre, mas para poder povoar e garantir a soberania. Vai trazer aqui para a gente o quê? A ideia de projetos colonizatórios. Não adianta só trazer o pessoal, tem que trazer projeto. Quais são os projetos? Anote. Além do PIC. Tinha o PAD, que era o projeto de assentamento dirigido. Os PADs, projetos de assentamentos dirigidos, tá? Eram lotes maiores do que o PIC, tá? E eles ficavam aqui ao longo da BR, ó. Deixa eu ver se dá de eu riscar aqui, que eu quero fazer um desenho, cara. E eu não quero riscar aqui esse negócio de papel aí. Papel, sei lá, acho que é isso. Deixa eu fazer vocês compreenderem. Olha como a ditadura vai enganar muita gente. E o pessoal, nossa, que saudade. Mal sabe você, meu amigo, qual é a intenção deles. Preste atenção aqui. Você tá rodado? Sim ou não? Aí o que eles vão começar a fazer? Realizar propagandas ufanistas. Rondônia, homens sem terras e terras sem? Rondônia, a estrela do oeste brasileiro. Essa é bonita. Rondônia, aqui é o eixo da BR, ó. Eles vão fazer a BR aqui de Vilhena, ó. Tá? E aqui para ligar o Acre, no que nos interessa. Mas ia até São Paulo. Rondônia, o sul sem geada, o nordeste sem seca. Pô, é o paraíso, não é verdade? Por isso que aqui tem Alto Paraíso, Vale do Paraíso, lá em Ariquemes tudo é Canaã. Qual é o nome da boca de fumo? É Canaã, o nome da rua é Canaã. O bandido é Canaã. A padaria é Canaã. O boteco do Zezão é Canaã. Porque aqui foi desenhada pela ditadura como o quê? Como o paraíso brasileiro. Ou seja, vem logo vocês estão pobres para desperturbar e vai logo pro fim de mundo aí que é Rondônia. Essa é a ideia. Aí esses projetos, eles foram feitos ao longo do eixo da BR. E é por isso que a bala come solta até hoje. Porque os grandes grupos querem estar onde? Perto da BR, porque é mais barato para escoar. Então vão tentar o quê? Expulsar o pequeno para poder ficar mais perto da onde? Que é o modal rodoviário. Estão entendendo isso daí? Como é isso daqui? O nome disso daqui é colonização espinha de peixe. Quem é que inventou? A ditadura militar. Como é que se chama isso daqui? Anos 70. Isso aqui vai dar início nos anos de 1970. Vai dar início ao ciclo da agropecuária. Está misturando aqui agricultura e pecuária. O pessoal do sul gosta muito de mexer com terra. Então, nos anos 70, vai ter o ciclo da agropecuária. E essa BR aqui sozinha, ela vai criar 50 dos 52 municípios rondonienses. A partir desse trecho aqui, a partir de Porto Velho, ó, aqui, ó, Distrito 7, Porto Velho, até o Acre, ela não se chama Rodovia Marechal Rondon. Ela se chama rodovia o quê? Edmundo Pinto. Tá? A partir daqui ela é o quê? Marechal Rondon. E qual é o apelido dela? Não, Rodovia da Morte. Espinha de peixe é um modelo de colonização. Oi, minha querida. Ela não é daqui. Tá dando para aprender? Beleza, deixa eu voltar aqui para a ditadura. Que a FGV gosta muito de falar de ditadura. Nunca vi banca para gostar de ditadura que nem a FGV. Eu
Vamos lá. De novo, esse nome ruim aqui aparecendo, meu Deus do céu. Eu não coloquei aqui, mas quem quiser mais tarde eu vou postar no Instagram, que foi o Cunha Menezes. Vamos lá. Então, todos esses aqui, ó. Geralmente, quem é que vai criar o INCRA? Garrastazu Azul Médici. A partir dele começa a preparação do estado de Rondônia. Tá? Quem é que vai criar o estado de Rondônia? Anote aí. Presidente João Batista Figueiredo. Vai criar por meio de lei complementar. Presidente João Batista, que governou de 79 até 85. Espera aí. Rondônia 81. A gente vai ter o Tocantins, criado depois de 88, mas já era como... Acho que é Tocantins mais novo. Tocantins. Vamos lá. O que eu estava falando mesmo? É que já tô... Tá. Quem criou o estado de Rondônia foi o presidente? Qual é o nome do processo de criação do estado? Anote o nome. Elevação. Elevação. Se o território federal do Guaporé foi por meio de desmembramento, a criação do estado foi por elevação. Elevou o status. Aí acontece o seguinte, vai criar por meio de lei complementar e o último governador do território federal de Rondônia vai ser o primeiro governador de Rondônia. Quem foi o último governador do território federal de Rondônia? E quem foi o primeiro governador do estado de Rondônia? Jorge Teixeira também. Que era esse cara aqui, ó. Que tudo aqui é do Jorge Teixeira. Até nome de boteco é JT. Olha que infame, né? Coitado do Teixeirão. Olha aí. Militar do Exército. Era gaúcho. Era gaúcho. Era um gaúcho meio carioca. Meio esquisito o jeito do Teixeirão. Mas enfim. O coronel Jorge Teixeira, gente, apesar de ser o primeiro governador do estado, ele vai ser empossado no dia 4 de janeiro de 82. O estado foi criado em que data? Vocês querem que eu anote? O estado de Rondônia foi criado em 22. É aquele feriadinho no final do ano. 22 de dezembro de... Isso daqui é a data de criação do estado de Rondônia. E no dia 4 de janeiro de 82, você vai ter a instalação. Cadê aqui o meu apagador? Você vai ter a instalação do estado de Rondônia. Beleza? O que significa dizer isso daqui? Que o Jorge Teixeira vai assumir em 82. E o estado foi criado pelo Figueiredo em 81. Então ele foi elevado porque o estado, quando ele vira estado, território virava estado, ele passa a ser o quê? Uma unidade federativa. Aí Rondônia tem a sua... Não só a bandeira, não é questão da bandeira. Está representando, olha aqui a estrela do oeste. Agora a gente vai ter uma estrela esculpida na bandeira do Brasil. É bonita, a bandeira de Rondônia é muito bonita. Né? O hino de Rondônia, vocês sabiam que o hino de Rondônia, vocês querem uma curiosidade? É o único hino do Brasil que tem título. Tem nome. Céus de Rondônia. Pode ver os de outros estados. Hino do Rio de Janeiro, hino do Rio do Estado de São Paulo, do Amazonas. O nosso é Céus de Rondônia. E aqui, para quem estiver vendo, depois eu vou falar para o pessoal lá da banda, na minha humilde opinião, a melhor execução do hino Céus de Rondônia aqui no estado é feita pela banda da PM. Não é desmerecendo da brigada e nem da base, não. Mas a banda da PM tocando Céus de Rondônia, meu amigo, é afinadíssima. É o Ferraz lá no comando, lá, o maestro Ferraz tá de parabéns, cara, que a banda melhorou muito. E tem ordem de serviço, sabia pro ensaio? Tem ordem de serviço. Vai ter que ensaiar, né? O cara passa o dia soprando lá, tocando o Céu de Rondônia, Batista de Melo. É. Mas vai pro carnaval quando precisa, tá? Aconteceu alguma coisa aqui. Eu acho que acabou. Acabou. Vamos para as questões? Caramba, rapaz, hoje tá puxado, hein? Aham. Chuva? Capital sempre foi Porto Velho. Sim, Porto Velho. Teve projeto para mudar para Ji-Paraná. Mas depois tiraram essa ideia. Otávio, faz um favor para mim, Otávio. Vê para mim onde estão as questões da aula 3, por gentileza. Tu que tem um acesso aí, cara. Eu tô sem óculos. Pessoal, tá dando para aprender? Tá meio puxado, né, de conteúdo? Aproveite, pessoal. Aproveite. É por isso que eu digo. Tem 6 aulas. Não é fazendo merchan, não. Mas tem lá o projetinho online, meu amigo. Aproveita, porque senão não dá tempo, não. Corujão, cara,
Eu fiz muita aula de graça, aparecia aluno, velho, dava material de graça. Cadê os caras? Eu falei, não, pagava taxa simbólica, agora aparece aluno. Pois é, cara, porque o pessoal marcava, comprava software, comprava o cacete, o cara não ia. Aí uma amiga minha falou, Patrick, cobra nem que seja taxa simbólica. Aí ele começa a dar valor à aula. Agora explora o professor, você pode nem morrer direito no final de semana aí, domingo eles querem aula. Mas o povo gosta. É pelo Meet, pelo Google Meet. Entra lá no grupo, que eu disponibilizo. Tá? Coloco lá, meu amigo, que é muita coisa. Olha só como é que eu sou bobo. Eu fechei pacote simbólico, taxa R$60, tipo inscrição. Aí para dar o quê? O número de aula. Quando ia ver, meu amigo, dava o quê? 10 aulas a mais do que estava combinado. Aí para quê? Porque a gente quer que o cara passe, pô. Né? 69, 9, 733. Beleza, é só dar um alô lá. Pois é, mas fica gravada. Achou, Otávio? Pô, dá aula de graça, o cara ainda fez um show, velho. Otávio? Tu acha isso que tu bandaram? Uhum. Você aguenta, né? Hora da manhã. Eu faço em tudo. Cara, eu faço aula pro pessoal pré-vestibular, às vezes de graça, pra dar repertório. Hã? Muito. Todo edital eu gosto. Minha vida é. Trouxe pesadíssimo. Já comi. Acho que é porque tá muito quente. Já tá aqui? Olha, rapaz, automático. Não tá quente o quê? Não tá quente? Então tô com pressão alta. É a idade, né, minha filha? Eu já não sou tão novo, né? Foi muito Coronel Church quando era novo. Hoje eu sou universal. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Deixa minha mãe pegar eu falando isso. Anotaram aqui? Beleza. É só dar oi, daí ficar gravada. Só peço uma coisa. A aula que ficar gravada, vocês, por favor, não repassem que tem imagem de terceiros, tá? Daí senão... Isso daqui é mais social do que tudo. Leva aluno para cemitério, leva aluno para caixa d'água, às vezes cobra nada. Eu levo também. Vamos marcar. Deixa eu só ter uma folga, tá, cara? Ufa! Vamos lá. Tinha um aqui que tinha dado erro no... Olha como é que vai cair na FGV, pessoal. Preste atenção. A respeito, tá? Da colonização da Amazônia enquanto política de Estado no período do quê? Preste atenção. Relacione as iniciativas estatais listadas a seguir a respectiva descrição de seus objetivos. O que foi a SUDAM? O que é a SUDAM? Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Se a gente vai ver em geografia, na parte de economia, tá? A SUDAM ela foi reformulada, ela foi criada, na verdade, em 66, com a extinção da SPVEA, Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. A gente vai ver isso em geografia, calma. O que foi o PIM? Foi um projeto do governo Médici para poder fazer obras de infraestrutura no Brasil, caríssimas. PIX, isso daqui não é muito rondoniense. Projetos Integrados de Colonização e o Polo Amazônia, Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia. Isso aqui principalmente na região do Pará. Aí vamos aqui. Onde é que vocês acham que estaria a Sudã? Isso aqui vocês têm todo jeito de errar, porque isso é matéria que a gente ainda vai ver em geografia. Isso é só para aguçar a memória. É para estabelecer incentivos? Beleza. A Sudã foi criada através do quê? Da ditadura militar. PIC. Induzir a alocação de colonos. Então já sei. Só me diz o número. Onde é que está o PIC que eu não estou enxergando? 3. Tem que ser aqui, né? Onde é que aparece o outro? 1. Beleza. Aí vem aqui. Estabelecer incentivos. Assentar camponeses nordestinos em áreas de mineração e interesse estratégico. Beleza. Só sei que tem que ter 3 e 1. Ó, 3 e 1 na primeira. Qual é a letra que deu aí?
Vocês separaram que eles vão misturar conhecimentos regionais com coisas de outra? Se tu souber dois, tu mata isso daí. Então, a primeira aqui, ó. Deixa eu anotar. É verdade. É só o pique. Então, a primeira questão da Fundação Getúlio Vargas é a letra o quê, gente? B ou D? D de dado, D de Deus? Ô, benção. Eu rezo todo dia para que vocês tenham muito dinheiro. Meu amigo. Quando o assunto é dinheiro, a fé... No dia tu vai ler tudo isso? Sebrasp, tá, minha filha? O material aqui é só FGV e Sebrasp. No ano da sua criação, o estado de Rondônia era constituído de 13 municípios. Beleza. Esses municípios já existiam desde quando havia território? Com relação à criação do quê? Assinale a opção correta. Ou seja, isso aqui não serviu para nada. Só valia o comando da questão. No Estado Novo Varguista foi criado o Território Federal do Guaporé, estruturado durante o regime militar e elevado à categoria de Estado de Rondônia no início da década de 80 do século passado? Opa! Estado Novo Varguista, não é ditadura Vargas? Foi criado o Território Federal do Guaporé em que ano? 43. Estruturado durante o regime militar, não foi a ditadura militar que preparou o Território Federal de Rondônia para virar Estado? E não foi em 81 que elevaram o Território Federal de Rondônia para instalar em 82? Beleza. Eu sei que essa daqui já tá errada, tá certa. O nome de Rondônia foi dado ao Estado em homenagem ao Marechal Cândido Rondon na atmosfera da redemocratização. Caramba, meu amigo. Pegou longe, hein? Isso. O projeto de lei complementar relativo à criação do Estado foi de... Qual vai ser o presidente que vai criar o Estado de Rondônia? O Território Federal do Guaporé foi criado na década de 30? Rondônia deixou de ser território federal com a promulgação da Constituição de 88? 69. Caramba, hein? Tá feio na foto. Qual é que eu posso marcar? Da Sebrasp. Questão fácil, né, senhor não? Depois da aula, fica ou não fica fácil? Fica. Sebrasp para a letra aí, gente. B de bola. Questão 3. Cara, quem tem Bitcoin, hein? Beijo aí, por favor. Hã? A Sebrasp é tudo a mesma coisa. Eles se aproveitam tudo da UNB. Só que é o método CESP. Mas está tudo ligado à Fundação à empresa Sebrasp e o pessoal da UNB. Quer conhecer o que é hoje a Sebrasp? Veja quem são os professores da UNB. Só isso. Vamos lá. Tá falando de ditadura militar aí? O primeiro governador do território federal de Rondônia foi o coronel Luiz Ferreira. O primeiro coronel a governar então o estado de Rondônia foi Cunha Menezes. O interventor do regime militar no território federal de Rondônia foi Anacreonte de Curi Gomes? Sim, ele chegou aqui em 64, né? Questão 3 é letra... Pode falar. Cunha Menezes foi em 64. Aqui, ó. É correto afirmar aqui, ó. O primeiro governador foi o coronel Luiz Ferreira. O primeiro coronel a governar, então, o estado de Rondônia foi Cunha. Na ditadura era território. Beleza. É o cansaço da hora já, cara. Calma, Antônio. Eu fui na tua onda semana passada, me deram a bronca. Ele disse que eu parei cedo. Fala que é 10h15, né? A ditadura militar foi responsável pela criação do estado por meio de lei complementar, durante o governo do general Figueiredo. Ó, assim sendo, quem foi o primeiro governador do estado de Rondônia? Agora vem uma brincadeira. Se perguntarem quem foi o primeiro eleito diretamente, nas eleições de que ano? 86. Eleições solteiras. A gente tem uma mania de achar que só teve o quê? Eleição direta após 88. Foi esculpida na Constituição de Direito após 88. Mas a eleição solteira para governo dos estados foi em 86. Para que eles assumissem em 87. Amigo do Antônio, né, Antônio? O Jerônimo? Tá? Chagas Neto. Esse eu conheci, foi deputado federal. Conheci seu Chagas. Esse aqui não é do meu tempo. Não conheci o Angelim. Nenhum deles. Só o seu Chagas, tá? Os outros aqui, se eu tivesse conhecido, eu já teria mais tempo de vida do que... Oi? A partir de 86. Aí, o primeiro eleito diretamente foi o Jerônimo. E o primeiro eleito depois da Constituição de 88 foi o doutor Oswaldo Piana. Que foi um terror como governador, né? Péssimo. Pô, essa daqui tá dada, né, cara? Se é pra prova do estado aqui de Rondônia, da FGV, Defensoria Pública, o que eu vou estar falando o quê, ó? Se é Vargas, criação do quê? Poxa, não precisava nem bater cabeça, né? Viram que aula pesada não resolve questão fácil? Essa é a quarta, né? A quarta foi qual?
quarto B, 5. Vamos para a sexta. Eita, assenta. Pera aí. Qual é que eu posso de cara excluir? Isso aqui é brincadeira, né? Quer dizer que a gente vai lançar uma aliança militar para o quê? Para ocupar a Amazônia? O que foi a ciência? Senta serviço de mobilização de trabalhadores para a Amazônia. Soldados da borracha. Responsável pelo recrutamento, soldados da borracha, para assegurar o quê? Isso. E aí? Acordo de Washington? Beleza, eu já sei que a sexta aqui é a letra. Vamos ver as demais. Caramba, para evitar uma revolta popular, tá errado. Olha isso, cara. Caramba, lavagem de dinheiro aqui, hein? Pô, sacanagem, né? Ó, implementado pelo governo norte-americano como parte do acordo que os Estados Unidos defenderiam o Brasil em caso de quê? Tu jura, meu amigo? Eles querem que a gente morra, tá? Nem da OTAN nós somos. Então qual é a alternativa? Mamão com açúcar, né? Olha que capciosa. Ó, desculpa. A construção da rodovia BR-364 possibilitou a maior o quê? Beleza. É do país ao restante do território nacional. Antes da sua construção, só chegava em Porto Velho através do trem, tá? A iniciativa da abertura, bem como a inauguração da rodovia, ocorreu. O que é que ele está perguntando? Na prova, a BR-364, ela é da ditadura, não é verdade? Mas esse trecho que a gente aproveita da 364 hoje foi inaugurado por quem? Pelo Juscelino Kubitschek. Então, qual é a alternativa que eu posso marcar aí? Caramba, recente, hein? Isso aí a gente vai ver em geografia. Não, a gente vai ver isso em geografia. Mais calma, tá? Menina dos olhos de um país autoritário. A ditadura militar após 64, Emílio Garrastazu Médici, a rodovia transamazônica. Que rodovia é essa? Ela liga o estado do Amazonas a Paraíba. Liga Lábrea a Cabedelo. É a BR-230. A 319 a Porto Velho, Manaus. Vamos lá. Democracia e desenvolvimento. Segurança aí. Se é ditadura, é sempre a ideia de segurança nacional. Eita, meu amigo. Isso daqui foi pesado, hein? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem era esse cara? Olavo Pires. Rondônia não é para amadores, meu amigo. Na eleição para governo depois da Constituição, na eleição de 90, esse cara foi assassinado. Nunca antes na história deste país, falar que nem o Lula, um senador havia sido assassinado. Onde é que logo foram assassinados e metralhados? Em Rondônia, na Jorge Teixeira. Tá? Então ele foi assassinado. Qual era o nome desse cara? Beleza, é a atualidade. Vamos descansar, gente. Deu para aprender alguma coisa?